Bom, continuando nossa aula sobre amperímetro e voltímetro, olha só, aqui eu trouxe um exemplo, tá? De um circuito que é um circuito misto, tá? A gente percebe que tem uma parte dele que é em série, dentro de uma parte que é em paralelo, dentro de uma parte que está em série, tá vendo? Então, é uma coisa dentro da outra, né? Igual a gente já tinha visto dentro de sala. Bom, antes de eu falar sobre o amperímetro e voltímetro aqui dentro, vamos fazer os cálculos aqui, né? Aqui eu preciso determinar o valor da corrente que passa no fio superior e aqui o valor da corrente que passa no fio inferior. O que eu sei? Que quando eu somar esses dois caras, né, quando eles se juntam nesse ponto aqui, eles se tornam uma corrente de 6 amperes. Então, somando esses dois valores, a gente tem uma corrente de 6 amperes. É exatamente o que acontece aqui, ó, nas propriedades dos circuitos aqui, né, em paralelo, né? Esse é o circuito em paralelo. A corrente, quando eu somo ela, ela vira a corrente total, né? Então, eu junto a corrente que está passando no fio superior com a do inferior e eu vou ter uma corrente de 6 amperes. Beleza. Vamos lá, então. Aqui nós temos as fórmulas, tá? Eu coloquei aqui o valorzinho, a tensão, corrente, resistência aqui ficou meio pelas cucuias, mas tá bom. R de resistência, U de tensão e I de corrente. O que eu vou fazer primeiro? Aqui eu esqueci de fornecer aqui o valor da nossa pilha, né? Deixa eu colocar o valorzinho aqui, só um momento. Aqui vai dar isso, mais 12 vai dar 20, 30. Mais esse daqui vai dar 42. Porque aqui vai dar, 42. 42 volts. Muito bem, esse aqui é o valor da tensão da nossa pilha. Ok, vamos lá então, vamos começar a fazer os cálculos aqui. Eu vou aproveitar esse exercício também para ensinar para vocês uma coisa que se chama queda de tensão, tá joia? Queda de tensão. O que seria queda de tensão? Bom, o conceito é muito simples, tá? Sobre queda de tensão. É o seguinte, quando a nossa corrente passa por um resistor, esse resistor ele utiliza uma parte da tensão elétrica para funcionar. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos calcular a tensão elétrica aqui. Ó, eu vou usar a fórmula, né? Vamos lá. U é igual a R vezes I. Então, nós estamos fazendo a conta para esse primeiro resistor aqui, beleza? O valor da resistência é 3, o valor da corrente é 6, e aí nós vamos ter aqui uma tensão de 18 volts, beleza? Bom, olha só, o que vai acontecer? Quando eu somar, né? Aliás, quando eu subtrair, né? Aqui, vamos notar aqui. Quando eu subtrair 18 volts, né? Dessas 42 volts que eu tenho aqui, o restante dessa tensão vai ficar distribuída aqui, no restante do meu circuito. Como assim? Por exemplo, essa pilha fornece 42 volts. Então, 42, 42, 42, 42. Quando passar pelo resistor de 3, desses 42 que eu tenho, vai ter uma perda de 18. É uma queda de tensão, tá vendo? Então, ao passar pelo resistor de 3 ohms, eu vou ter que ter uma queda de tensão de 18 volts. Bom, isso vai fazer com que reste apenas 24 volts para o restante do circuito. É ou não é? Né? 24 volts, 42 menos 18. Beleza, agora eu vou fazer o mesmo cálculo para esse sujeitinho que está aqui, ó. Olha só. O U é igual a R vezes I. O valor da resistência é 2 e o valor da corrente é 6. Então, aqui eu vou ter 12 volts. Desses 24 volts que eu tinha, então, lembra que esses 24 volts vão funcionar para essa parte. Bom, dos 24 volts, eu sei que 12 volts vão ficar aqui, ó. Isso significa dizer, então, que restam apenas mais 12 volts,
que vai ser aplicado aonde? Vai ser aplicado nessa parte do circuito. Show? Então, aqui eu sei que nós vamos ter uma tensão funcionando ali de 12 volts em cima e 12 volts embaixo. Tudo bem? Né? Em cima e embaixo, porque em paralelo a tensão é a mesma. Então, essa é uma forma, tá vendo que eu não precisei fazer conta com essa parte do circuito aqui para eu descobrir a tensão? Eu só usei as laterais aqui, ó, tá? Usei as laterais e usei aquele conceito de que se eu somar as tensões que estão em série, né, eu devo ter a tensão total. Então, se eu somar 18 com mais 12 com mais 12, eu tenho aí 42 volts. Perfeito? Muito bem. Prosseguindo. Eu desejo saber a corrente que passa aqui, certo? Então, agora nessa parte do circuito aqui, ó, eu tenho uma resistência, né? Sabendo que a corrente a gente calcula assim, né? U sobre R. Então, nessa parte do circuito aqui, eu tenho uma resistência de 6 e uma tensão de 12. Então, ali eu vou ter um fluxo de 2 amperes. Pronto, eu já descobri aqui o valor da minha corrente elétrica. Muito bem. Próximo. De baixo ali, ó. U sobre R é igual a 12 dividido por 3. Eu vou ter 4 amperes. Bom, claro que tem que ser 4 amperes, né? Você também poderia fazer pelo cálculo, né, de que aqui tem que dar 6. Já tem 2, falta 4, né? Enfim, tem N maneiras de você calcular esses valores, tá bom? Cada um de vocês pode pegar um caminho diferente. Muito bem, eu já encontrei tudo o que eu precisava. Para cada resistor, agora eu sei a tensão que está funcionando sobre ele e tal, né? Tranquilinho. Vamos lá agora para a parte de amperímetro e voltímetro. Bom, o que aconteceria, né, se eu tivesse, por exemplo, um amperímetro aqui, ó? Bom, o amperímetro ele perguntaria assim para mim, poderia ser o enunciado do exercício, né? Qual é a leitura que esse amperímetro aqui estaria fazendo? Bom, a leitura que ele estaria fazendo é a corrente, né, já que ele é um amperímetro, é a corrente que passa nesse fio. E aí você sabe responder essa pergunta? Qual a corrente que passa nesse fio? Tá aqui, ó. 6 amperes. Ok? Bom, poderia ter uma outra pergunta também. Se eu tivesse um voltímetro aqui, ó. Qual é a tensão que funciona nesse resistor? Aqui o valor, né? Poderia ter um voltímetro aqui também, ó. Um voltímetro aqui, né? Olha só. Coloquei um voltímetro. A pergunta seria: qual é a leitura indicada pelo voltímetro? Tá aqui, ó. 12 volts. Tá vendo? Bom, poderia ter um amperímetro aqui no meio. Olha só que doideira, ó. Um amperímetro aqui no meio. Qual é a leitura indicada por esse amperímetro? Bom, qual que é a corrente que percorre esse fio? Aqui, ó, 2 amperes. Então, o que eu quero mostrar para vocês? É que o fato de existir ou não um voltímetro ou um amperímetro no seu circuito não muda o modo com que nós vamos fazer os cálculos. Ou seja, nós vamos continuar fazendo os cálculos da mesma maneira que nós aprendemos na matéria passada, né? Fazendo o cálculo de tensão, de corrente, normal, tudo bem? E aí, quando você encontrar esses valores, você já vai estar encontrando a resposta, né, da pergunta. Por exemplo, qual a leitura indicada por um amperímetro? Bom, o amperímetro mede corrente, então ele está querendo saber a corrente que passa naquele fio. É só você calcular a corrente. Qual a leitura indicada pelo voltímetro? Bom, o voltímetro mede tensão, então ele quer saber a tensão naquele resistor, né? Então aqui, resposta, 12 volts. Ah, como que eu sei isso? A gente calculou aqui, ó, U é igual a R vezes I, né? Olha lá. Então, em questão de cálculos, não altera nada, beleza? Tá aqui, então, como que
isso vai vir aí pra gente, né? Como que vai aparecer exercícios, né? Sobre amperímetro e voltímetro. É isso. O cara vai colocar, né? Um amperímetro aqui, um voltímetro ali. Bom, eu vou até aproveitar para fazer uma outra coisa aqui. Olha só. Eu vou pegar essa parte do circuito aqui, eu vou desenhá-la separada aqui, tá bom? Desenhando aqui separado. Aqui eu sei que é um resistor de 1 ohm. Aqui é um resistor de 5 ohms, né? Aí vale lembrar que esses 12 volts em cima e embaixo, não é mesmo? Esses 12 volts aqui de cima, eles atuam nesses dois carinhas aqui, ó, tá vendo? Então, se eu botasse um voltímetro que pegasse os dois ao mesmo tempo, aí sim eu encontraria 12 volts. Mas, Tarsis, o que aconteceria se eu pegasse o voltímetro e colocasse em apenas um, né? Vamos colocar assim, um em cada aqui, ó. Pronto, coloquei um voltímetro, um em cada resistor aqui. Eu sei que os dois juntos, né, eu vou ter aqui uma tensão de 12 volts. Mas e se eu tivesse aqui, quanto que seria, qual seria indicada a leitura pelo voltímetro, né, desses dois carinhas aqui? Bom, é só a gente fazer o seguinte, nós sabemos que a corrente que percorre esses caras aqui é uma corrente de 2 amperes, ela está aqui, ó. Então, 2 amperes vai percorrer esses dois caras. U é igual a R vezes I. U é igual a uma resistência de 1, uma corrente de 2. Nós vamos ter aqui 2 volts funcionando nesse cara. Então, a leitura do voltímetro seria 2 volts. Esse cara aqui, ó, a corrente que percorre ele também é 2 amperes. Porque, né, esses dois carinhas estão em série, então em série a corrente é a mesma. Então, olha lá. Vou fazer o mesmo cálculo, R vezes I, 5 vezes 2, 10 volts. Então, esse cara aqui funciona com 10 volts. Será que faz sentido essa resposta? Claro que faz. Se eu pegar os dois juntos, eu tenho 12 volts. 2 e 10. Juntos, 12. Separados, né, individualmente, eu tenho aqui 2 volts nesse cara funcionando e 10 volts nesse cara funcionando. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? E que essa aula não tenha ficado muito extensa. E aí, eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.